Quem tá dando golpe na Polícia Federal é o senhor Daiello. E eu vou explicar, e não é opinião minha, isso é apuração, tá? Esse senhor, não existe um administrador na história da Polícia Federal que tenha deixado chegar a público, primeiro, a questão dos passaportes, não tinha dinheiro para passaporte, para depois levar ao presidente. O senhor Daiello tá se fazendo de vítima. Ele deveria, quem tá mandando no governo é a Polícia Federal, mas do pior jeito que a gente imagina. Da mesma forma que no governo Lula, o ex-ministro da Justiça, o Barretão, o diretor da Polícia Federal da época atropelava ele e falava assim, se você não deixar eu falar direto com o Lula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vazar uma foto comprometedora da vida pessoal do Lula em Manaus. Eu tenho essa gravação. A Polícia Federal é supra-governo. Sabe o que o Daiello tá fazendo? Me dizem as fontes, Joyce. Ele tá se fazendo de vítima. Ele tá deixando vazar coisas muito ruins sobre a Polícia Federal, como por exemplo o passaporte. Ele teria tido a obrigação de chegar no ministro da Justiça e falar: não tá chegando a grana dotada para o passaporte, faça o presidente saber isso, porque vai ser espetado na conta dele, mas ele deixou acontecer. E sabe o que as pessoas que eu ouvi hoje falaram? Falaram o seguinte, que o Daiello tá preparando a cama para ele continuar na direção da Polícia Federal no próximo governo. Eu digo que no caso do Daiello, a vítima é o próprio Michel Temer. Não no sentido da Lava Jato, mas nas articulações que esse senhor está fazendo em deixar vazar para público tudo, e depois isso é espetado na conta do Michel Temer. Bom, o Daiello, que o Daiello tá fazendo um jogo ali dentro da própria Polícia Federal, não é novidade para ninguém dentro da polícia. Existe uma divisão de grupos, isso é claro, né? Então, há um grupo da polícia que defende, por exemplo, a autonomia administrativa, a autonomia financeira, outro grupo não defende. Então, ali dentro há facções, sim, gente mais ligada aos governos guerra, do né, PT. Entre EPAs e delegados, é difícil até acreditar em fonte de cada lado, porque cada um vaza o que interessa. Uma coisa é fato, né? Nunca na história deste país existiu um chefe da Polícia Federal que durou com tantos ministros. Porque ministro veio, ministro foi, ministro veio, ministro foi, e lá está o Daiello. Não se consegue isso sem se fazer política. A Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça. Não deveria, mas está subordinada ao Ministério da Justiça. Se o ministro quiser afastar, afasta. Que o Daiello está costurando a sucessão, colocar alguém de extrema confiança dele, caso ele deixe o comando, isso não é novidade. Todos dentro da polícia sabem. Joyce, você falou uma coisa muito importante, a questão das diárias. Pois saibam vocês que na corporação existe um grupo muito fechado que é deslocado até na Lava Jato, para apurar coisas em outros estados. Esse grupo chega a ganhar 5 vezes o salário com as especiais de diárias. E o resto dos policiais federais ficam a descoberto. Muito policial federal tá pagando diária do próprio bolso, como a Joyce disse. Agora, existe uma elite que apoia o Daiello, que é a elite que ganha até, Felipe, 5 vezes o salário trabalhando em operações especiais, com essa cascata de que se passar para agentes de outros estados, a informação vai vazar. Quando a gente sabe que a própria direção da Polícia Federal que vaza coisas, da mesma forma eu acuso aqui, que vazou para a opinião pública que não tinha grana para o passaporte, para fragilizar o Temer e se manter na direção da Polícia Federal. Aliás, não estou defendendo nenhum governo, mas Lula, Dilma, Temer, todos foram escravos nas mãos da Polícia Federal. E digo mais, com tudo que eu acho Lula ladrão e eu acho, ex-informante do DOPS, o Lula foi vítima de diretor da Polícia Federal que ameaçou ele com fotos comprometedoras da vida pessoal. Eu guardo essa gravação a 7 chaves, por isso eu sei o que eu tô falando. Esse pessoal tá sendo, entre aspas, extorquido com informações pela direção da Polícia Federal. Agora, mas não dá pra negar, só um segundo, não dá pra negar que durante a gestão do Daiello, a Polícia Federal fez um monte de operações de combate à corrupção, que a população aí agradou muito a população. Então a gente não sabe se essa costura, essa articulação política do Daiello é para o bem dele ali ou é para o bem das operações, o quanto é para cada um, entendeu? Então, assim, o que a gente espera é que o Daiello esteja costurando a favor do Brasil. Eu entendo perfeitamente que alguém na
posição dele, não tome decisões públicas, não faça declarações públicas sobre questões delicadas que possam atrapalhar ali essas articulações. Mas eu espero que ele esteja fazendo isso para o bem do Brasil e não só ali para conquistar, para se aferrar ao cargo como Michel Temer está fazendo. Agora, costurar a favor do Brasil, cortando o delegado da Lava Jato, tirando, desmontando a operação, não tem como juntar Lé com Cré e dizer que isso é bom pro Brasil. Tem a arte que a gente separou aí, né, Joyce, da Lava Jato? Eu também acho, olha, o seguinte, eu também acho que assim, talvez ele esteja sofrendo esses cortes e esteja articulando uma maneira de devolver, de rebater, né? A gente não sabe. Nenhum dos lados da Polícia Federal acredita nisso. Eu também não acredito nisso, né? Por quê? Porque a gente viu um desmonte, há uma briga de egos ali dentro, o afastamento do delegado Eduardo Mauá foi por conta disso. Eduardo Mauá não é minha simpatia, todo mundo sabe, né? E essa guerra de egos fez com que ele fosse afastado. A Érica, delegada, que foi afastada, ela foi afastada porque na votação da lista tríplice da Polícia Federal, porque eles querem uma lista tríplice para que haja um diretor-geral, ela estava em primeiro lugar e aí o senhor Daello deu lá um chilique de ciúme e acabou dando aquela promoção que ninguém quer, né? Tirando ela de Curitiba. Então o que a gente vê, agora essa coisa, né, da Polícia Federal usar informações para achacar presidentes e políticos é uma informação muito séria. Joyce, o Daello é da mesma escola do ex-diretor da Polícia Federal sob Lula, o Luiz Fernando Correia, que é um dos consultores para bolar o sistema de escuta guardião, pelo qual caiu todo mundo no Lava Jato, que atropelou todos os ministros da Justiça, indo direto no presidente. Deus sabe por quê. Eu sei por quê, eu não vou falar aqui. Será que você está com pena do presidente? Não, se o presidente tem uma foto comprometedora, se o presidente tem uma foto comprometedora, sabe-se lá o quê? Eu não estou nem aí se a foto vaza, que a foto vaze. Eu quero mais é saber o que está acontecendo. Eu acho que vamos trazer a gravação aqui. Debate para coisas que não são declaradas publicamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, há muita especulação, muito vazamento de informação para prejudicar outras pessoas. Dentro da Polícia Federal existe uma crise, existe uma guerra, existe rivalidade entre grupos e o Daello tá lá no meio. A gente não sabe direito o quanto ele tá operando para o bem do Brasil, para o bem da Polícia Federal, para o bem dele, dos aliados dele lá no comando. Ele posou lá junto com o Torquato Jardim, quando o Torquato Jardim tentou aliviar a barra do governo na imprensa, dizendo que não ia alterar o comando da Polícia Federal. O Daello se dispôs lá a ficar do lado do Torquato Jardim numa coletiva. Outros ministros, então, quer dizer, ele faz a política. Agora, isso muitas vezes é necessário. Eu entendo que as pessoas tenham de fazer isso e articulem nos bastidores. O mundo não é como pensa todo o pessoal na internet e acha que todo mundo tem que gritar em público e tal. Muita coisa é operada nos bastidores para o bem da nação, fazendo as articulações que são necessárias.